Atenção nação, uma grande troca já está sendo discutida nos bastidores e envolve grandes jogadores do elenco. Já deixa o like para fortalecer o canal e bora acompanhar tudo. Caio Jorge no Flamengo. Eu acho que é a notícia mais quente que nós temos assim. Temos detalhes, temos bastidores. E aí, vai rolar esse negócio ou não? O que você tem de infos aí? Me passa. A questão do Caio Jorge é que uma situação puxa outra situação, que depois puxa outra situação, porque Flamengo e Cruzeiro continuam conversando. Claro que o foco maior, enfim, o destaque passa pelo nome do Caio Jorge. 2 ofertas foram colocadas em cima da mesa, lembrando, a primeira de 30 milhões de euros fixos e à vista, o que é importante, e o Cruzeiro recusou. Depois o Flamengo colocou uma segunda, praticamente nos mesmos moldes, 22 milhões de euros fixos, mais o passe, mais os direitos econômicos do Everton Cebolinha, que consequentemente então foi avaliado em 8 milhões de euros. O Cruzeiro também respondeu que não. O Pedrinho até disse, enfim, publicamente que quer 50 milhões de euros para negociar o Caio Jorge. O que a gente tem de novo, e até disse ontem, mas hoje tem mais pormenores, é que o Flamengo prepara uma terceira oferta, uma terceira investida, vai subir a parada. Pelo que eu entendi, em relação a valor fixo, não chegaria a 30 milhões de euros, mas ficaria ali na casa dos 30, entre 25 e 30 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha. Então essa vai ser a próxima oferta que o Flamengo vai colocar na mesa do Cruzeiro, enquanto o Cruzeiro, e é uma informação que depois eu jogo para você, Felipe, que você tem mais detalhes, o Cruzeiro quer muito envolver o Everton Cebolinha, mas não no negócio do Caio Jorge. O Cruzeiro tem muito interesse no Cebolinha, mas de forma separada. Ou o Cebolinha ou o Luiz Araújo, são 2 jogadores que o Tite conhece muito bem, foram jogadores do Tite no Flamengo. O Cruzeiro carece de um jogador com essas características, então busca a contratação do Cebolinha ou do Luiz Araújo, mas não numa troca envolvendo o Caio Jorge. As negociações continuam, as conversas continuam, porque os 2 lados têm visões diferentes do negócio, mas é isso. O Cruzeiro continua interessado no Cebolinha ou no Luiz Araújo e o Flamengo continua muito interessado no Caio Jorge. É exatamente assim, porque o Cruzeiro, independente nesse negócio do Caio Jorge ou não, se vai rolar, se vai para frente ou não, o Cruzeiro ele quer a contratação do Cebolinha ou do Luiz Araújo. É um pedido do técnico Tite. Ele quer um jogador pelas beiradas. Então, ali, ó, estamos falando de jogadores bons no Flamengo, entendeu? É essa a questão, mas vamos por partes. O Cebolinha, inicialmente, o Flamengo queria negociar. Vocês podem lembrar aqui o nosso chat, manda aqui, deixa seu like, tá chegando na nossa live. O Cebolinha estava sem espaço no Flamengo até um pouco tempo atrás. Mas nessa reta final de temporada, o Cebolinha começou a crescer de produção. E aí, mudou um pouco a cabeça do Flamengo sobre negociar ou não o Cebolinha. Cebolinha que tem contrato com o Flamengo até o final do ano que vem. Então essa é a questão. Mas quando a gente fala de Cebolinha e Luiz Araújo, se fosse para negociar um dos dois, o Flamengo negociaria mais o Cebolinha, porque o Luiz Araújo é um cara imprescindível no time do Felipe Luiz e tem contrato até 2027 com o Flamengo. Então é essa a questão, é um jogo muito difícil, de paciência. O Flamengo deve apresentar uma nova proposta pelo Caio Jorge e o Cruzeiro bate o pé naquela questão, né, Bruno Andrade, de não negociar por menos de 50 milhões de euros. O Cruzeiro, ele meio que fecha as portas e não quer negociar por 50 milhões de euros. É mais ou menos isso, né, o Caio Jorge? A questão é muito simples, né? As conversas entre Flamengo e Cruzeiro, elas são conversas em altíssimo nível e muito bom tom, assim. Não tem aquela coisa de, não fala comigo, manda documento que eu te respondo via documento. Não, as conversas elas acontecem e é papo reto. O Pedrinho BH, ele é um cara muito seguro daquilo que ele quer pro time e é um cara que não precisa de dinheiro, gente. O Cruzeiro não é um time que precisa hoje vender para tampar uma conta e tudo mais. Tanto que o Pedrinho BH brinca e diz o seguinte, se eu vender meus bois da roça lá, eu compro o Flamengo. Obviamente é uma brincadeira do Pedrinho e obviamente isso é para esquentar e apimentar essa disputa pelo artilheiro do futebol brasileiro em 2025. Mas assim, o Cruzeiro não aceita abrir conversas. E assim, o que uma fonte lá do Cruzeiro me deu uma dica é: abrir conversa não quer dizer que vai vender por 50. É abrir conversa por 50 milhões de euros para o mercado nacional. O Cruzeiro não quer reforçar rival, gente. O Cruzeiro não quer vender o Caio Jorge para o mercado nacional.
mas o Flamengo vai insistir e tudo mais, vai fazer ali uma composição de 30 mais o Cebolinha e tudo mais. O Cruzeiro vai avaliar e o Cruzeiro vai entender que, assim, tem que ser 50 milhões de euros para poder começar a negociar o Caio Jorge, que não tem interesse de negociar para o mercado nacional. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado do Flamengo, o que eu ouvi foi o Flamengo não desiste, o Flamengo não joga a toalha. E nessas horas, nessas negociações, a paciência é a chave do negócio. Então, o Flamengo vai ficar na dele, vai ter muita paciência e vai fazer uma espécie de jogo de xadrez para tentar trazer o Caio Jorge. E não é a estratégia do Flamengo também forçar o Caio Jorge a pedir para ir embora do Cruzeiro. Vai fazer tudo de maneira muito serena, de maneira muito tranquila. Foi essa frase que eu ouvi de uma pessoa importante do Flamengo. Paciência é a chave do negócio. Vamos ver o que vai dar. Caio Jorge é o alvo. Caio Jorge. Caio Jorge, você não tá escutando errado, não. Você não tá igual eu, que só tem um lado. Caio Jorge é a oferta é o olhar agora, é o alvo do Flamengo para a próxima temporada. O Flamengo quer. O Caio Jorge prepara uma oferta de 25 milhões de euros mais o Everton Cebolinha. 25 milhões de euros mais o Everton Cebolinha. É o Flamengo gulosão. Você tá entendendo, Bubu? Ele é gulosão. E vale tudo isso pelo Caio Jorge? Você acha que seria uma boa pro Flamengo? Não, o Flamengo só pode botar ali Bayern de Munique do Brasil. Opa! Porque o que virou o Bayern de Munique? Um time dominante na Bundesliga. Teve um dirigente recentemente que falou, né, foi do Grêmio, né, que falou que o projeto do Flamengo é virar o Bayern, a cada 10 brasileiros ganhar 9 aqui. Mas o que o Bayern fez tão poderoso? Ele vai contratando bons jogadores e enfraquecendo a concorrência. Ele fazia isso muito com o Borussia Dortmund, né? Era vítima do... Então vai pegando os principais jogadores ali dos concorrentes. Lewandowski, Hummels, Götze, o Marco Reus eles não conseguiram levar. Então, assim, era uma política, uma estratégia. O Bayern poderia contratar grandes jogadores de fora, mas ele fazia a rapa e pegava os melhores do mercado interno. Ele se fortalecia, ao mesmo tempo ele enfraquecia os concorrentes. Maquiavélico. Não, é a lei do mercado, né? Quem tem mais pode, né? O dinheiro fala alto. E aí, eu acho que ele tá mirando isso. Pegou Vitão do Inter, zagueiro. Quanto é que é? Quanto você quer? Pá, ele tem bala na agulha. Outros clubes brasileiros, não, talvez não seja o caso do Cruzeiro nesse momento. O Pedrinho falou que ele tem dinheiro, tem cabeça de gado para comprar o Flamengo, inclusive, né? Opa! Se quiser. Se quisesse. Então, assim, alguns clubes que estão com dificuldade. Então, São Paulo, o único jogador que circulou em lista do Ancelotti, o Marcos Antônio. Flamengo, de olho em Marcos Antônio. Me livro, sei lá, do Alan e pego o Marcos Antônio. Me livro, entre aspas, do Alan e pego o Caio Jorge. Não, o Alan seria pelo Marcos Antônio. Caio Jorge seria pelo Cebolinha, talvez. Então, com essa lógica de mercado, com o poderio financeiro, o Flamengo acho que está mirando enfraquecer os adversários. Não que seja uma coisa tão assim ostensiva, mas ele hoje tem condição de pagar o que outros não têm condição de pagar e oferecer uma vitrine e possibilidade de ganhar títulos que talvez só o Palmeiras hoje também tenha. E o Palmeiras acabou de terminar um ano sem títulos. E talvez nem use todo mundo, né? O Milan, nos anos 90, também fazia isso. Uma certa emissora de televisão no Brasil também, durante muitos anos, fez isso. Tinha contratados. Nem sempre iam para o ar, mas também não iam para a concorrência, né? E se vier o Caio Jorge, se Caio Jorge na rede do Flamengo, meu amigo, aí o time fica... Alguns jogadores eu tenho dúvida. O caso do Vitão, por exemplo. Não é um jogador que você diga está chegando para ser titular, mas o Caio Jorge daqui a pouco nós vamos falar do Vitão, professor, mas do Caio, eu fico imaginando, vamos lá. Você que é o supercomputador, eu tava com saudade do supercomputador. Aliás, explodiram as vendas de supercomputadores graças ao senhor. As crianças só queriam um supercomputador. Como que montaria o ataque do Flamengo? Com o Caio Jorge, todo mundo com a seta pra cima, tá? Todo mundo 100%. Edu, vamos lá, para falar sobre essa contratação, eu acho que, primeiro, tem uma... Pro Flamengo é tudo de bom, né? Pro Flamengo é o melhor dos mundos. Você paga um valor, ainda que alto, por um jogador que é extra classe, um jogador que foi em um time que tem muita dificuldade, teve ao longo da temporada inteira muita dificuldade em construir jogo, o artilheiro da competição, praticamente, né? O artilheiro do ano, quase. Ele ficou atrás do Verratti.
que foi o maior artilheiro da temporada, né, como um todo. E agora, pro Flamengo é excelente, pro Cruzeiro eu não vejo nada de bom nesse negócio. Primeiro que o valor de 25 milhões, foi o que o Pedrinho falou, não é algo que vai fazer uma grande diferença no mercado do Cruzeiro hoje. O Cebolinha também não vai arrumar a carência que o Cruzeiro vai ter hoje. Porque sai o Caio Jorge com a chegada do Tite e todos os problemas que o Tite tem com o Gabigol talvez não seja mais aquele cara que vai te entregar 38 jogos no Campeonato Brasileiro. Você perde um centroavante titular, o seu reserva não agrada o técnico, o Cruzeiro está atrás, né, do Chico da Costa, do Mirassol, mas ainda assim não é um cara que vai substituir a altura e você ganha um Cebolinha que praticamente você não vai usar, né? Para função de centroavante. Ele pode, uma circunstância durante o jogo, cair um pouco mais por dentro, mas ele não é centroavante, ele não supre essa necessidade. E o fazedor de gols é uma posição que ela está em falta, não é só no futebol brasileiro, ela está em falta no mundo. Sim. Não é qualquer time que tem times e mais times que não tem um cara que põe a bola para dentro. Como, por exemplo, vamos pegar ali os top 6 times do Campeonato Brasileiro. Fluminense, quem que era o fazedor de gol do Fluminense? Não tinha, por isso que talvez o Fluminense não foi tão bem quanto poderia. O Palmeiras, por tanto tempo, teve muita dificuldade, não tinha um fazedor de gols. Agora chegou o Vitor Roque, que é um cara que faz muitos gols. Então, assim, pelo quão valorizado tá o Caio Jorge e pela não necessidade, né, pela não necessidade do Cruzeiro em vender o jogador, eu acho que pro Cruzeiro não faz o menor sentido. Pro Flamengo é uma maravilha. Agora, pensando sobre o terceiro prisma, que é o do Caio Jorge, eu também não sei se faz sentido, porque o Caio Jorge ele não chega como titular no Flamengo. O titular do Flamengo é o Pedro, ou o titular do Flamengo é o Bruno Henrique. Se, obviamente, o Felipe Luiz utilizar o mesmo esquema, não vão ser 2 centroavantes. O Caio Jorge vai ter que jogar, vai ter que competir com esses caras. Aí a gente vai parar Vai pra jogar pensar na ponta. em Copa do... Não, vai jogar na ponta. Por que Não? vai jogar na ponta? Não, pra acomodar todo mundo. Não, você não vai acomodar todo mundo, você tem que acomodar o time. Não, mas Vamos lá. se chegar o Caio Jorge, quem perde um lugar na fila do pão é o Bruno Henrique. Não, o Bruno Henrique Jorge hoje. passa a disputar E ele vai essa competir Mas com o Pedro. e o Pedro? Sim, ele vai competir com o Pedro, exatamente. O Bruno Henrique volta a jogar de ponta, que é onde ele gosta. Aí. Mas é ele e o Pedro. E aí você para pra pensar no prisma do Caio Jorge. Faz sentido você, um cara, o jogador que tá sendo pleiteado ali na seleção brasileira, tá sempre no radar do Tite, deixar o Cruzeiro para competir com o Flamengo esse é o no ano ponto. de Copa do Mundo, aí obviamente vai dele. Eu acho que pra ele, a longo prazo, é espetacular. Ele vai jogar no melhor time do Brasil, ele vai jogar no time que acabou de ganhar absolutamente tudo. Agora, talvez nesse curto Nem prazo, tudo. pensando em Copa... Oi? Nem tudo. Ganhou quase tudo nessa temporada. Para um curto prazo, eu acho que não faz o menor sentido a transferência. Pensando no Caio Jorge na Copa do Mundo, que é uma possibilidade real. É uma possibilidade real. O Brasil também não tem esse cara. O Ancelotti já colocou alguns jogadores naquela função. Presta atenção, E que eu acho nada aconteceu. de ataque do Flamengo, pra botar o Caio Jorge, não sei se vocês concordam comigo, se o Caio Jorge vai pro Flamengo, porque até um cara escreveu aqui, eu até depois vou ver, que nós estamos acertando a nossa internet ali no outro, mas o cara, aqui, ó, pra você ver que eu não tô mentindo. Pedro Ferrari, que é o nosso editor hoje. Caio Jorge, artilheiro do Brasileiro no banco, você tá maluco, Bigode? Não. Você entendeu? Não, Edu, é que assim, eu acho Você que entendeu? o Caio Jorge é artilheiro, a gente tem que colocar sempre as coisas num contexto. Pelo menos essa é a minha opinião. O Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, é o Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro dentro do contexto de Cruzeiro. Sim. Ele chega num time campeão de quase tudo, que tem um outro funcionamento. Ele vai competir com o Pedro, que vai estar saudável 100% no ano que vem. Ele não chega como o grande titular do Flamengo. Ele tem um caminho a percorrer até virar o titular. E eu duvido muito que você pague 25 milhões de euros mais o Cebolinha pra colocar o cara numa posição que não é a dele. Ele vai jogar na dele. A dele é centroavante. Só que tem ali o melhor centroavante do Brasil dos últimos anos. E ele vai ter que competir. Vai ter que bater de frente. Se ele ganhar, titular. Se ele perder... Como disse vai ficar aqui no o banco. Celso, supercomputador, professor Celso Zelt. O Caio Jorge... Ô, Caio, se você for pro Flamengo, você vai fazer uma besteira, na minha opinião. Porque você é titular do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que briga por títulos também. O Cruzeiro tá com grande investimento. A esteira é forte, né? Mas a não, curto prazo talvez. pode ser. A longo prazo é o sonho de que eu todo digo jogador. O Palmeiras se aprovaria? Nação, antes de prosseguir, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Minha opinião é a seguinte: o Flamengo está certíssimo de tentar a contratação do Caio Jorge. Jogador foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, jogador jovem, um potencial de revenda futura para a Europa. Então o Flamengo, investindo esses 30 milhões de euros, pode daqui a um tempo o Flamengo conseguir conquistar em 2026, 2027
títulos e revender o jogador por 40, 50 milhões de euros, que ele ainda vai estar numa idade boa para a Europa. A questão é a seguinte, não podemos subir tanto a corda, porque a gente acha que vai enfraquecer o time do Cruzeiro, a gente pode estar fortalecendo, envolvendo muitos jogadores. O Cruzeiro está querendo pedir Cebolinha, Luiz Araújo e mais os 30 milhões de euros ou um pouco mais, em vez de enfraquecer o adversário, o rival que vai disputar título diretamente, você vai acabar fortalecendo o time. Porque com 2 pontas desse nível, mais o que eles já têm lá, e contratando um centroavante, com esse dinheiro eles conseguem contratar um centroavante parcelado. Porque a proposta que o Flamengo está fazendo é de 30 milhões de euros à vista. E clube que paga 30 milhões de euros à vista no Brasil? Nenhum. Só o Flamengo ou algum time europeu. O Flamengo tem que cuidar um pouco nessa questão de esticar a corda. Mas eu acho corretíssimo essa questão do Flamengo. Tem que tentar mesmo. Um jogador que se encaixa perfeitamente no estilo de jogo do Felipe Luiz. É um jogador que ataca muito bem os espaços, faz muito gols. Gols é caro hoje em dia, né? Qualquer jogador que faz 25, 20 a 30 gols na temporada é um jogador muito valorizado, porque o mercado tá inflacionado. Esse dinheiro das casas de aposta, esses dinheiros aí árabes aí, Qatar, que pagam muito bem para os jogadores jogar essas ligas que são umas ligas não são muito disputadas, eles têm que oferecer muito dinheiro pro pessoal ir jogar futebol lá. Mas era isso, nação. Deixa nos comentários aqui, vocês fariam essa troca? Ou esticariam um pouco mais essa corda para contratar o Caio Jorge? Ou já tentariam outro nome? Porque tem outros nomes lá fora que poderiam se encaixar nesse estilo de jogo do Felipe Luiz, que sairiam mais barato e teriam um potencial muito alto para o Flamengo também. Mas deixa nos comentários os nomes aí pra gente saber quais nomes vocês queriam ver no Flamengo. Mas era isso, nação. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!